Eu quero convidá-los para vocês abrirem as Escrituras Sagradas no Evangelho de João, capítulo de número 15. Como nós expusemos, nós ficamos bastante pensativos. Que texto pregar? Você abre o Evangelho de João, é tudo muito rico, é tudo muito profundo. João é um teólogo de mão cheia, falando sobre a pessoa e a obra de Cristo Jesus, mas eu tive que optar. E confesso para vocês que eu trouxe 3 sermões que eu preparei. Eu falei lá embaixo com o pastor Roster e os demais pastores e presbíteros que no decorrer da liturgia eu decidiria, com o auxílio do Espírito, claro, é evidente, qual texto eu exporia. E aí, quando cantávamos um dos hinos, eu falei, é João 15. Então, quero convidá-los para nós lermos até o versículo 11, esse capítulo 15 do Evangelho de João, do versículo 1 até o versículo de número 11. O texto diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria, esteja em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria, seja completo, seja completa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês nesta manhã. O Evangelho ele não supre os nossos objetivos e desejos narcisistas, em hipótese alguma. As pessoas, elas foram criadas para um significado, para um propósito, para uma alegria e para uma satisfação tão somente numa pessoa. Eu cito aqui para vocês, nesta manhã, C.S. Lewis. Ele, num dos livros, ele nos lembra que não é o que somos, não é os nossos desejos, ou não são os nossos desejos fortes que nos tornam habilitados para fazermos aquilo que achamos que deve ser feito. C.S. Lewis diz que enquanto Deus quer nos dar vida eterna, nós nos contentamos com a satisfação trivial das necessidades superficiais aqui na terra.
Em grande medida nós buscamos, disse C.S. Lewis, essa satisfação da cultura, do marketing. Mas quando a lei de Deus, na sua santidade, na sua majestade e na sua vontade moral, cria em nós um sentimento mais profundo, nós então compreendemos o que significa evangelho. Nós compreendemos o que significa a satisfação mais profunda em Cristo Jesus e não na cultura do marketing, não na satisfação e nas necessidades humanas. Deixa eu dizer mais uma coisa para vocês. Deus não é como uma boa comida ou um remédio que usamos somente quando precisamos. Deus não é um amuleto, meus queridos e queridas, para satisfação do nosso ego. Deus não é o meio para obtermos vantagens na nossa vida. Deus não é alguém para tomarmos posse e fazermos o que queremos. Não é essa a pregação da mídia? Toma posse da bênção. Você é filho do rei. Você é poderoso. Exija de Deus o que Ele tem que, por obrigação, dar a você. Não, não é isso. Deus não é aquele amuleto que serve para nos abençoar com as caixinhas das promessas de bênçãos. Deus é muito mais do que achamos. Deus é a fonte de tudo em nosso ser. E essa passagem do Evangelho de João, no capítulo 15, mostra que eu e vocês não podemos fazer nada. Absolutamente nada sozinhos. Eu e vocês precisamos de um coração humano e espiritual para compreendermos que precisamos estar em Cristo todos os dias da nossa vida. Carecemos de Cristo para que aprendamos o que significa a comunhão verdadeira com a Trindade. É exatamente isso que João quer nos ensinar nesse texto. E é interessante que Jesus usa uma figura muito conhecida, a figura da videira, como símbolo da nação de Israel. Pois a vinha aqui mostra que há vida. Há comunicação dessa vida, há crescimento e frutificação dela. Como é um termo conhecido, como a agricultura de Israel era algo frequente, fazia parte da realidade do trabalho de Israel, Jesus evidencia essa videira que é Ele. Jesus é a nossa videira verdadeira e Ele diz, meu Pai é o cuidador, meu Pai é esse que rega, meu Pai é o agricultor que trabalha no meio dessa vinha. E Jesus mostra aqui nesse texto que Ele realmente é a videira que restaura a nação de Israel e faz com que ela volte então a ter comunhão com Ele, com o seu Pai e com o Espírito Santo. O texto nos ensina também que somente com a ação de Jesus é que somos ou fazemos algo nessa vida do reino. Jesus mostra aqui que só através dele e do Pai é que temos vida. Somente através de Jesus, que é a nossa videira, é que nós podemos permanecer nele, no Pai e no Espírito Santo. Sem a Trindade é impossível vivermos essa vida do reino. E por fim, nós temos por inferência o ensinamento
E provavelmente nós não gostemos muito desse ensinamento, mas o sofrimento é necessário na nossa vida. Porque quando o eterno Deus nos poda, nos molda, nos lapida com o sofrimento, nós damos mais frutos. Nós dependemos mais. E os galhos da nossa vida espiritual, com toda certeza, precisam ser aparados frequentemente pelo dono da nossa vida, para que, de fato, eu e vocês aprendamos a depender mais do caráter e da vontade do Senhor. Sendo assim, eu quero trazer algumas lições para o nosso coração nessa manhã, para que nós aprendamos com Jesus Cristo de Nazaré, a nossa videira divina, o nosso Senhor e Salvador. Primeira lição, guarde aí no seu coração. Para darmos frutos, precisamos ser lapidados pelo eterno Deus. Vejam aí os versículos 1 e 2 que nós já lemos. Jesus diz claramente que ele é a videira verdadeira. Claro que o Evangelho de João, vocês podem perceber, ele é cheio de comparações e analogias a respeito de Jesus, como nós cantamos aqui, e essas canções não estão por acaso. Nós cantamos aqui que ele é o pão da vida, e João fala desse pão da vida. Nós cantamos aqui que ele é a água da vida. Nós cantamos aqui que ele é a luz do mundo. João diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa água da vida que transborda no coração dos seus eleitos, e João diz também no Evangelho aqui que ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ora, essa videira, e como já mencionamos aqui, é um contexto conhecido, faz parte da realidade. Então Jesus diz que ele é a videira, ele é o caminho para a salvação dos seus eleitos. Aliás, se você quer trabalhar um texto que também enfatiza a realidade da eleição, está aqui, capítulo 15 do Evangelho de João. E é interessante que Jesus chama atenção dizendo que ele é a videira. Não é a fonte de Israel, não passa nada pelo sangue do judeu, mas sim por Cristo Jesus, sim pela fé nele, sim pelo sangue que ele derramou na cruz do Calvário em favor dos seus eleitos. Nenhuma qualidade extrema pode justificar um homem perante Deus, a não ser esse que é a videira verdadeira, Jesus Cristo de Nazaré. Então, João evidencia através das palavras de Jesus que a unidade dos cristãos uns com os outros é através de Cristo, que é a videira. Tem que fazer parte dessa videira, tem que estar ligado nessa videira que é Cristo Jesus, e tem que ser lapidado pelo Pai, que é o cuidador dessa fonte. Jesus é o grande motivador da vida daqueles que são ramos dele como videira. Sem Cristo não dá, gente. Sem Cristo não dá para a gente caminhar nesse processo de evangelho. Não dá para caminharmos no reino sem Cristo. Não tem eficácia humana. Não tem processo humano. Percebam a teologia que temos aprendido hoje no nosso meio. Aqui, Deus começa e você que decide. Tanto é que usamos o termo de maneira incorreta. Nós aceitamos Jesus. Gente, morto aceita Jesus. Morto fala. Morto tem respiração. Morto tem atitude. É uma teologia completamente errada que coloca como condicional a vontade do homem. Não tem vontade do homem, gente, tem a vontade da videira.
se a videira não ligar esses ramos a ela mesma, não tem fonte, não tem crescimento, não tem fruto, não tem folhas. Por isso, nunca chegaríamos ao conhecimento pleno da verdade se não fosse através dessa videira verdadeira. A videira em Israel é boa, mas ela não é eficaz, por isso ela não é verdadeira, como é a análise de João aqui. O verdadeiro não está por acaso. A videira única, que jorra o seu sangue, que é fonte de redenção, que é fonte de salvação para os seus eleitos, é Jesus Cristo de Nazaré. Somos os ramos, somos o povo de Deus, somos os eleitos de Deus, que estão ligados a essa videira chamada Jesus Cristo de Nazaré. E o Pai é o agricultor, o Pai é o que cuida, que poda, que limpa e apara as arestas para que esses ramos produzam frutos e mais frutos. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. A poda de uma árvore, ela acontece para que ela dê mais frutos. Só que ela não pode fazer isso sozinha. Vocês podem ver que é o homem do campo, é o homem que cuida da vinha, que vai lá e apara, corta os galhos que atrapalham a produção. É o cuidador dela, é o agricultor. Jesus mostra com isso aqui, meus queridos e queridas, a nossa insuficiência como seres humanos. Não conseguimos frutificar, não conseguimos andar sozinhos na santidade, não conseguimos produzir eficácia na nossa pregação sozinhos. Precisamos de lapidação, precisamos de direção, precisamos de transformação, precisamos de um modelar divino no nosso coração, para que haja fruto, para que Cristo apareça. Precisamos então reconhecer que somos apenas e tão somente instrumentos da graça. Precisamos entender que somos carentes da poda divina. Precisamos ser trabalhados para que assim produzamos os frutos e frutos dignos de arrependimento, como o Evangelho nos ensina. Precisamos, meus queridos, que muitos galhos e brotos desnecessários que impedem a vinha de dar mais frutos que ela pode e deve. Estes galhos e brotos precisam ser aparados, e esse é um processo doloroso, porque a árvore tem vida e os eleitos de Cristo também têm vida. Na nossa vida espiritual, o podar, a limpeza de Deus na nossa caminhada produz sofrimento e dor. Mas o trabalho do eterno na nossa vida é necessário para que sejamos menos soberbos, menos presunçosos, menos autossuficientes, menos orgulhosos na nossa vida. O trabalho do eterno é para que sejamos pessoas mais humildes, mais sensíveis, pessoas com simplicidade no interior, para que Cristo apareça, para que Cristo seja exaltado e não nós. O texto do Evangelho de Mateus diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos?
Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Mas para isso tem que ser lapidada essa árvore, tem que ser podada. Eu lembro de uma parte da biografia de David Livingstone, já que estamos hoje pela manhã num contexto de África. David Livingstone foi um dos maiores missionários que a história de missões já conheceu. E David Livingstone já começa o seu trabalho como missionário sofrendo uma lapidação dura e marcante no seu próprio corpo. Eu estive no Malawi e nós estávamos a 60 quilômetros de um zoológico que o leão escapou. E nós estávamos lá dormindo em barracas. Então, todo barulho a mais, nós saíamos e o pessoal lá com alguma medida para se proteger do leão. Pois bem, meus queridos, David Livingstone foi atacado por um leão. Quando você lê a história e ele relata os detalhes, o leão pegou uma primeira vez e chacoalha David. Ele consegue ainda atirar, pega o primeiro tiro no leão, mas o leão é forte. E aí o seu assistente dá mais um tiro, o leão não cai, e aí ele pega de novo o David, joga o David para o alto, cai e vai novamente para atacar, e aí o seu assistente vem, dá mais um tiro, dá outro tiro. David percebe que está ainda respirando, mas o seu corpo está dilacerado. Aí o leão vai para atacar o seu assistente, e aí chegam mais pessoas e finalmente conseguem matar esse leão. Para quem vai na África e vê todo esse contexto dos ataques ferozes dos animais, percebe o quão difícil é. E aí você se pergunta, Deus, que lapidação é essa? Um homem de Deus que vai lá para desbravar naquele continente, pregando o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, e começa o processo da sua lapidação desse jeito, sofrendo barbaridade no seu corpo, com dor. Esse foi um dos tratamentos que o eterno Deus deu nessa lapidação divina. Quando David foi encontrado morto, ele estava de joelhos. E o povo dizia que todas as noites ele orava pelo povo da África. E esse homem foi tão lapidado pelo eterno Deus, que nós temos o relato, quando quiseram levar o corpo de David para ser enterrado no seu país, o povo africano disse: o corpo de David vocês podem levar, mas o coração não. O coração fica, para que nós nos lembremos que Jesus Cristo esteve aqui através da vida de David Livingstone. O que precisa ser lapidado no nosso coração, gente? Pelo eterno Deus, o que precisa ser remodelado no nosso coração? Como C.S. Lewis diz, nós somos como blocos
e ao martelo divino de Deus. As pancadas doem no nosso ser, no nosso interior, mas elas transformam o nosso caráter e nos ensinam a depender mais do eterno Deus na nossa vida. O que precisa ser lapidado é o nosso orgulho, porque às vezes nós achamos que não precisamos do eterno Deus, não precisamos da sua provisão. O que precisa ser limpo no nosso coração é a falta de santidade, é o descaso com a palavra de Deus, quando nós a ofendemos com pecados terríveis aí fora. O que precisa ser moldado nessa dinâmica do trabalho divino em nós, o que precisa mudar, o que Deus precisa trabalhar em nós para que sejamos mais humildes, pessoas simples, pessoas dependentes do caráter de Deus. O que Deus precisa lapidar em nós é a falta de compromisso que nós levamos no dia a dia na igreja. Tem gente que tem a cara de pau, me permitam expressar, de limpar a Bíblia no final de semana, quando a pega para trazer para a igreja, porque não mexeu no livro sagrado, onde nós somos lapidados e remodelados à imagem de Cristo. O texto de Colossenses 1:10 diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento do eterno Deus. Precisamos ser lapidados por esse Deus eterno, para que permaneçamos dependentes e sempre ligados nessa videira que é Jesus Cristo de Nazaré. A limpeza dos nossos pecados é a regra espiritual para participarmos da comunhão com a Trindade. Para andarmos com esse Deus, precisamos de tratamento especial. Por isso que tem confissão, por isso que tem arrependimento, para que sejamos lapidados, para que nos tornemos mais puros, para que aprendamos mais acerca do caráter de Cristo, da sua vontade, do seu querer. Precisamos ser lapidados para reconhecermos que a videira verdadeira é Cristo. Quando acontece algo extraordinário por causa de uma pregação sua, na escola, no trabalho, no local onde você mora, não é você. E a lapidação nos ajuda a compreender que não somos nós que fazemos algo, é Deus em nós, é a sua graça operando em nós. Pergunto novamente, o que precisa ser lapidado no nosso coração? Santidade, dependência, compromisso. Percebam a fala de Jesus, para que produzamos mais fruto ainda, precisamos ser limpos, precisamos ser lapidados. O Espírito precisa aparar, e aí vocês percebem que eu uso o Pai, eu uso Cristo, eu uso... o Espírito é a Trindade. É a Trindade que molda o nosso caráter, que trabalha em nós.
É claro que o executivo da Trindade, o Espírito Santo, tem essa obra executiva da regeneração e ele que produz em nós o fruto dele mesmo, para que sejamos modelados por essa videira e trabalhados pelo agricultor que é o Pai, mas o importante é que a Trindade está presente. Mas, meus queridos e queridas, nós não podemos ler o livro sagrado por ler. Isso aqui é sério. Isso aqui é profundo. Tem a ver com mudanças impactantes, irrelevantes no nosso viver. Nós não somos qualquer um. Somos pecadores, sim, mas pecadores redimidos que foram ligados, amarrados a essa videira, que pagou um preço de cruz, para que nos tornássemos os seus discípulos, os embaixadores do seu reino lá fora. E todas as vezes que as pessoas nos olham, elas veem aqueles que são o reflexo de Cristo, que são a própria vida de Cristo. Por isso que nós estamos aqui hoje. Tem gente que fala, vou para a igreja, para quê? Vou ver online. Eu vou a semana que vem. Nós estamos aqui para sermos trabalhados, edificados, lapidados, para enfrentarmos esse mundo que jaz no maligno, sendo luz, sendo sal, pessoas cujo caráter e a vida são diferentes e impactantes. Segunda lição que nós vemos nesse texto está aí no versículo 4 e no versículo 5. Para darmos frutos, precisamos da comunhão com Cristo. Que extraordinário esse verbo permanecer, e Jesus começa o versículo 4 dizendo, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É interessante que a amizade de um amigo, ela nos fortalece. Você divide os segredos com o seu amigo, você divide as alegrias. Quando você está em apuros, a primeira coisa que você pensa é, preciso falar com o meu amigo. Nós sabemos que a amizade, ela não se fortalece, não se aprofunda se nós não dermos tempo e importância para ela. Sem tempo, sem qualidade, sem conversa e sem convívio, essa amizade, ela enfraquece. No reino de Deus, não é diferente. E Jesus, é claro, aproveitando essa ideia da agricultura, a particularidade que tem entre a videira e o agricultor, o que cuida desse processo desde o plantio, desde a semente. Tem que haver convívio. Para quem conhece os vinhedos e como tudo é feito, tem cautela, tem tempo, tem que conhecer. E Jesus diz aqui, para os seus eleitos, gente. Ele não diz para qualquer um, ele diz para os seus discípulos, por aqueles que estão nele, por aqueles pelos quais ele morrerá e ressuscitará. Ele diz para estes, permaneçam em mim, porque com toda certeza eu permanecerei em vocês, porque o ramo não pode de si mesmo sozinho dar fruto se não permanecer na videira. Ele não tem eficácia alguma.
Ele não tem sentido. E a palavra de Jesus é: vocês só produzirão, vocês só terão eficácia no meu reino, no meu evangelho, se vocês permanecerem em mim. Oh, gente querida, o grande presente divino para o nosso coração é que o Pai nos reuniu como um povo eleito em Cristo, a nossa videira. Somos parte de Cristo e nós não vivemos mais em função de nós mesmos. Essa igreja está aqui para Cristo, essa igreja respira para Cristo, essa igreja vive e permanece em Cristo para a glória dele. Cristo é a fonte da nossa comunhão. Na comunhão com essa videira é que nós nos identificamos como família de Deus. Às vezes a gente falou: esse aqui é meu irmão. É de fato irmão e irmão de sangue. É o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Nós aqui somos irmãos de sangue. Todos nós juntos permanecemos em Cristo, a fonte da nossa vida. E é permanecendo em Cristo que nós temos a possibilidade de crescer. Paulo tinha essa consciência. Ele diz: gente, não é Apolo, não sou eu, é Cristo. Cristo que produz crescimento. Cristo que faz a sua igreja brotar, Cristo que faz a sua igreja crescer, Cristo que faz a sua igreja amadurecer, Cristo que faz a sua igreja glorificá-lo e crescer sempre em comunhão. Ô gente, como que eu posso ser eu sozinho? Percebem a realidade que a Trindade transmite através do envio de Cristo? Através de Cristo, nós nos tornamos uma comunidade. Sem vocês, eu sou ninguém. Sem o meu próximo, eu sou um ser absolutamente solitário. Um ser só. Não tem produção, não tem vida. Por isso que a união do casal, para que brote vida e para que tenha comunhão em família, imitando a Trindade, que é um ser relacional, é um ser em comunhão eterna. E Jesus diz aqui: permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. E aí Jesus diz: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E essa palavra final de Jesus: porque sem mim nada podeis fazer, porque sem mim nada podeis fazer, porque sem mim nada podeis fazer. Não podemos pregar sem Cristo. Não podemos celebrar a comunhão sem Cristo. Não podemos viver aí fora sem Cristo. Carecemos de Cristo. E é na comunhão com Ele é que nós podemos proclamar, é que nós podemos ser os embaixadores de Cristo. É interessante que o verbo permanecer aqui, se você contar, ele aparece pelo menos 11 vezes. Porque é exatamente a regra essencial para a igreja dar fruto. Ela precisa permanecer em Cristo. Ser amarrada em Cristo. E aí você continua, poderemos ficar a tarde inteira estudando os demais versículos, mas nós não temos tempo para isso. Mas Jesus diz: quem não permanece em mim é lançado fora, e como a vara, e seca.
tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Aqui tem a doutrina da predestinação. Alguns são predestinados para permanecerem na videira para sempre e sempre. Outros são predestinados para a condenação. Serão lançados fora. E estes não têm parte, não têm ligação com a videira. Agora, quem permanece na videira tem vida eterna. Tem comunhão imperdível. Porque inferno é igual a ausência de comunhão. Inferno é igual a presença punitiva do eterno Deus para sempre. Juízo eterno. Vida eterna é igual a comunhão da presença gostosa e abundante do eterno Deus para todo o sempre. Aqueles que permanecem na videira que é Cristo Jesus nunca morrerão. Morreremos fisicamente se o Senhor nos chamar antes da sua segunda vinda, mas espiritualmente nunca teremos morte eterna. E aí Jesus disse: se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e tenho permanecido também no seu amor. Isso aqui é amor redentivo. É amor divino. Isso aqui tem garantia, gente. Garantia de eleição. Garantia de céu. Porque por graça e amor fazemos parte dessa videira que é Jesus Cristo de Nazaré, que foi pendurado naquele madeiro, como cantamos aqui. Lá ele levou as nossas transgressões. Lá ele levou as dores da nossa alma. O peso da nossa pena. O peso do nosso pecado. Lá estendido, ele disse: está consumado. A dívida para que os meus eleitos estejam amarrados, ligados a mim como videira deles, o preço está pago. A vida de comunhão imperdível para eles está garantida. Isso é maravilhoso, gente. E só guardamos os seus mandamentos por causa desse amor. Amor sacrificial. Amor sublime. Amor de Cristo, a nossa videira, sem a qual nada podemos fazer. Que a graça dele caia sobre nós. Amém. Senhor, obrigado. Obrigado porque Tu és a nossa videira divina, nosso Cordeiro Pascal, aquele que se entregou na sua morte para nos trazer vida
e vida em abundância. E aquele que ressuscitou para garantir essa permanência, essa ligação, é em Cristo Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém.